Neste vídeo vamos ver como fazer a mudança de base em espaços vetoriais. Encontrar a matriz da mudança de base e, dadas as coordenadas de um vetor em relação a uma determinada base B1, como determinar as coordenadas em relação a uma base B2. Vamos ver isso através de um exemplo em R2, mas é generalizável a qualquer espaço vetorial. Ora, vamos considerar o seguinte exemplo. Vamos considerar uma base B1 assim, um U1 igual a 2 menos 1 e um U2 igual a menos 1, 1. E vamos considerar uma base B2, um W1 igual a 1, 0 e um W2 igual a 2, 1. E vamos considerar as coordenadas de um vetor em relação à base 1 como sendo 2, 3. O que se pretende saber é quais as coordenadas do vetor em relação à base B2. Há duas maneiras de resolver este problema. Uma maneira é pela definição de coordenadas e componentes e a outra maneira é por um método direto que veremos mais à frente. Ora, a primeira coisa que é preciso saber é o que é que significa xb2. Ora, xb2 significa que é um determinado alfa vezes o W1 mais um determinado beta vezes o W2. Quer dizer, o xb2 será o alfa-beta. As coordenadas são alfa-beta. Agora, e o que é que significa xb1? xb1 significa um A, U1, porque eu chamei U aos vetores da base 1 e W aos vetores da base 2, mais B vezes U2. Que neste caso são dadas. Portanto, é 2 U1 mais 3 U2. Vamos designar aqui isto por asterisco. Agora o problema é o seguinte. Como se pode ver aqui pelo xb2, nós temos que ter expresso em função dos W's. Para isso, o que vamos fazer é escrever o U1 e o U2 em função de W1 e W2. Ou seja, portanto, devemos expressar, vamos escrever, devemos expressar o 1 e o 2 como função de W1 e W2. Ora, daqui tira-se que o 1 é igual a um determinado alfa1 mais alfa2, o 2, o que implica, como o 1 é 2, menos 1, isto vai ser um alfa1 vezes o que é o W1, é 1, 0. E o que é o W2? O W2 é 2, 1. Para isso, vamos resolver este sistema de equações. Este sistema de equações pode ser escrito matricialmente e podemos escrever assim. 1, 0, 2, 1 vezes alfa 1. Aqui eu não queria chamar alfa, é preferível dar outro nome.
vou antes chamar beta1, que é para os índices estar de acordo com o vetor. Portanto, alfa1 e beta1 igual ao 1, ou seja, neste caso, igual a 2 menos 1. E resolvemos esse sistema. Resolvemos esse sistema e obtemos alfa1 igual a 4 e beta1 igual a menos 1. Então, o que é que isto significa? Isto significa que o 1 é igual a 4W1 menos W2. Portanto, isto é o 1 expresso em função de W1 e W2. Bem, agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer exatamente a mesma coisa para o... e vou aqui arrumar em cima estes resultados, que me vão fazer falta daqui a pouco. Portanto, neste momento eu já provei que o 1 é 4W1 menos W2. Agora, vou fazer a mesma coisa para o 2. Repare-se que aqui em termos do sistema é muito parecido. É chegar aqui, substitui-se por W2. Aqui vou chamar alfa 2. E beta 2. Alfa 2 e beta 2. E, portanto, o vetor agora é diferente. Portanto, aqui assim, o vetor é outro. É o 2. Ora, o 2 é menos 1. Se tiver problemas, é uma questão de voltar atrás ao vídeo como é que eu fiz o outro. Aqui assim é alfa 2. Aqui assim é beta 2. O resto mantém-se tudo igual. Repare-se que o sistema mantém-se igual na matriz. Agora muda isto aqui, passa para índice 2. E agora aqui não é este vetor que aqui está, mas sim o vetor menos 1, 1. Menos 1, 1. E agora, resolvendo este sistema, obtemos. Eu não estou interessado neste vídeo em resolver o sistema. Estou interessado em explicar a estratégia da mudança de base. Portanto, resolvo o sistema que não terá dificuldade em fazer isso. Alfa 2 é igual a menos 3. Se você já está a estudar assuntos de mudança de base, parte do princípio que sabe resolver bem sistemas de equações lineares. Portanto, beta 2 é igual a 1. Então, isto significa que o 2 é igual a menos 3 W1 mais 1 W2. E, portanto, vou aqui escrever o 2. Portanto, o 2 é igual a menos 3 W1 mais W2. Agora vejamos. Eu tinha aqui, antes está aqui o asterisco, aqui assim, aqui no asterisco eu dizia que o vetor expresso na base 1 é A o 1 mais B o 2, mas para ficar expresso na base 2 eu tenho que ter o 1 e o 2 escrito expresso em função de W1 e W2. Ora, isso é o que eu tenho aqui. Portanto, aqui assim estão expressos em função de W1 e W2. E, portanto, posso substituir aqui o alfa e o beta e tenho a resposta. Portanto, agora vamos aqui apagar esta parte. E repare-se aqui uma coisa importante, é que a matriz para resolver o alfa 1, o beta 1 e o alfa 2 e beta 2 foi a mesma. Bem, então como é que fica isto? XB2 vai ser igual
a 2 vezes o valor do 1, que é 4W1 menos W2. Portanto, repare-se, é 2 vezes o 1, mas o 1 está aqui expresso em função de W1 e W2. Mais 3. E isto aqui está cá em cima, como se pode ver. Mais 3 vezes o 2. Ora, o que é o 2? O 2 é menos 3W1 mais W2. E, portanto, simplificando isto, vamos ter 8W1 menos 2W2 menos 9W1 mais 3W2, que é igual, ora, 8 menos 9 dá menos W1 e menos 2 mais 3 dá mais W2. Quer dizer, as coordenadas do vetor x em relação à base B2 são menos 1 e 1. Portanto, repare-se, eu tenho as coordenadas do vetor em relação à base 1, que eram 2, 3, e esse mesmo vetor expresso na base B2 tem coordenadas menos 1, 1. Agora, o que eu vou fazer é generalizar este conceito e usar um método sistemático para resolver isto. Porque, por exemplo, se eu estiver, neste caso estou a trabalhar em R2, mas se eu estivesse a trabalhar em R3 ou R4, eu tinha, por exemplo, em R3, eu tinha 3 vetores na base e, portanto, eu tinha que resolver 3 sistemas de equações a 3 incógnitas, para achar o alfa 1, beta 1 e o gama 1, o alfa 2, beta 2 e gama 2, e o alfa 3, beta 3 e gama 3. Depois tinha que estar a substituir, portanto há um certo trabalho. Portanto, tem interesse em ter um método sistemático. Ora, é isso que eu vou agora apresentar. Vamos então ver agora um método geral para resolver este mesmo problema, que já sabemos que a resposta é menos 1. Para isso, eu vou considerar o seguinte esquema. Eu tenho um vetor x, B1, quer dizer, um vetor x expresso na base B1. E eu quero passar para um x na base canónica. Se quisermos só escrever x, pode escrever só x, mas eu vou, para enfatizar, vou escrever x na base canónica. Como é que se faz isso? Multiplicando, como vamos ver, por B1. O que é este B1? É a matriz cujas colunas são os vetores da base 1. E agora, quero passar deste x da base canónica para um x na base B2. E isso faz-se por B2 menos 1. Portanto, em que B2 têm em colunas os vetores da base 2. Portanto, esta composição, isto é quem vai do princípio para o fim, vamos ter aqui uma matriz M igual a B2 menos 1 vezes B1. Agora, o que é que nós vemos daqui e é importante reter? O que vemos daqui é que para passar da base B1 para a base canónica, eu tenho que x base canónica é igual a B1. B1, portanto, é a matriz cujas colunas têm os vetores da base 1, vezes x em relação a B1. E para passar da base canónica para a base B2, ou para outra qualquer, o x B2 é igual a B2 menos 1 vezes x da base canónica. Isto é fácil de compreender porque é que é assim. Basta pensar que quando eu estou a descobrir as coordenadas de B2, eu vou ter que resolver um sistema. Um sistema do tipo AX igual a B. Ora, se eu resolvo um sistema do tipo AX igual a B,
eu multiplico ambos os membros por A-1 e fica x igual a A-1 vezes B, que basicamente é o que está aqui neste... No primeiro caso, passar de B1 para a base canónica é pura e simplesmente fazer a combinação linear. Portanto, é chegar lá e escrever, como já vimos atrás, por exemplo, o vetor 2, 3 significa 2, o 1, mais 3, o 2. Mas como o 1 vale 2 menos 1 e o 2 vale menos 1, 1, fazendo as contas, obtém-se o valor na base canónica. Quer dizer, não tem que estar a inverter a matriz, é o que isso quer dizer. Portanto, resumindo, o que eu concluo daqui é o seguinte, é que, como eu passo, vamos lá ver, o x da base canónica vai ser a matriz cujas colunas são os vetores da base 1, portanto eu não vou mais dizer isso. Portanto, quando eu escrevo B1 entre este parênteses reto, significa que é uma matriz cujas colunas têm os vetores da base 1 por ordem. Portanto, B1 vezes XB1. E, por outro lado, o XB2 é B2 menos 1 vezes o x da base canónica. Bem, então, se nós substituímos o x da base canónica por esta expressão, o que é que se obtém daqui? Obtém-se que xB2 é igual a B2 menos 1 vezes B1 vezes XB1. Quer dizer, o XB2, quer dizer as coordenadas do vetor x em relação à base 2, é m vezes as coordenadas do vetor x em relação à base 1, designando por m esta matriz aqui, que é a matriz da mudança de base. Matriz da mudança de base. Já vamos resumir estas fórmulas e vamos aplicar ao caso concreto para ver que dá a mesma coisa. Resumindo, então, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que x em relação à base 2 é a base 2 menos 1 vezes a matriz relativamente à base 1 vezes o x B1. Portanto, esta é a forma fundamental que nos permite passar da base 1 para a base 2. Isto serve em particular para a base canónica, só que neste caso alguma matriz vai ser a matriz de identidade. Então, neste caso concreto, o que é que eu tenho? Tenho que xB2 vai ser B2 menos 1. Portanto, vai ser 1, 0, 2, 1, menos 1, portanto, que é a base 2, vezes a base 1, que é 2 menos 1, menos 1, 1, vezes as coordenadas do vetor em relação à base 1, que é 2, 3. Ora, se fizermos esta inversa, que aqui está, e este produto, vamos obter igual a 4 menos 3 menos 1, 1 vezes 2, 3. Portanto, esta matriz resulta de fazer a inversa e depois o produto. 2, 3. E agora, fazendo estas contas, esta multiplicação, vai dar 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 2, mais 3. E, portanto, vai dar menos 1 e 1. Então, isto significa que as coordenadas em relação a B2 é menos 1, 1. Ora, repare-se que era isso que eu tinha
eu já tinha isso aqui. Portanto, como se pode ver, são iguais. Agora, este método da fórmula é muito mais rápido, portanto, e sistemático. Portanto, imagine-se que se queria saber quais eram as coordenadas na base canónica, que neste caso nem sequer precisamos de fórmula nenhuma, mas eu vou aplicá-la para ver que sim. Portanto, eu tinha o xb1 igual a 2, 3, e eu queria saber qual era o x da base canónica. Ora, segundo esta fórmula, eu teria que dizer que x da base canónica seria igual à base canónica menos 1 vezes b1 vezes x b1. Mas como a base canónica corresponde à matriz identidade, e a inversa da matriz identidade é a matriz identidade, e portanto fica x na base canónica igual a b1 vezes xb1. Ora, foi exatamente isso que eu acabei de dizer há bocadinho. É que quando queremos passar de uma base qualquer para a base canónica, basta multiplicar, não é preciso inverter. Quando se quer passar da base canónica para outra, é que se tem que inverter. Evidentemente que, em vez de fazer esta forma geral, eu podia sempre usar a seguinte estratégia. Dava-me uma base, eu passava para a base canónica e depois passava da base canónica para a outra. Portanto, isto em 2 passos. Só que aplicando esta forma é muito mais rápido. Pronto, medite bem na forma como este exercício está feito, porque não será difícil fazer outros análises. Já agora, vou só responder quanto é, que acho que ainda não fizemos, este x na base canónica. Que corresponde a fazer isto. 2 menos 1 e menos 1 vezes o vetor que era 2, 3, e isso é igual a 4 menos 3, e depois é menos 2 mais 3, que é igual a 1, 1. Bem, não tem nada a ver com isto, a coisa cá de cima. Repare-se que isto é equivalente a fazer o seguinte. Isto é equivalente a fazer que o x na base canónica nada mais é que 2 o 1 mais 3 o 2. Ou seja, é 2 vezes 2 menos 1 mais 3 vezes menos 1. E agora, se fizermos estas contas, o que é que isto vai dar? Vai dar 2 vezes 2, 4. 3 vezes menos 1, 3. 4 menos 3, 1. Agora, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 3 vezes 1 dá 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Portanto, fazer este produto de matrizes ou fazer esta forma vetorial é exatamente a mesma coisa. É precisamente por isso que nós conseguimos passar aqui para métodos matriciais facilmente.